Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também a ressignificar as nossas relações. E hoje, a partir de hoje, na verdade, começa uma série de gravações aqui falando a respeito das feridas emocionais. Você já deve ter ouvido falar delas ou também você deve vivenciar alguma delas. Então, eu te convido a tomar um café ou pegar o teu chimarrão para assistir esse episódio. E hoje vou começar falando pela ferida emocional da rejeição. Ela é uma das primeiras feridas que são identificadas por alguns autores. E a ferida da rejeição, ela acontece ainda na nossa vida intrauterina. E como que isso pode acontecer? Atualmente existem muitas pessoas e várias formas de acontecer o chá revelação. Aquele chá que antecede ainda o chá de bebê, onde a gente vai descobrir o sexo da criança, não é mesmo? Pois é, o que muita gente não sabe é que esse tipo de atitude de comemoração em relação ao sexo, ela pode ser, de uma certa forma, o primeiro insight de rejeição que aquela criança vai sentir dentro da barriga da sua mãe. Então, por exemplo, estamos num ambiente onde tem várias pessoas e sempre tem aquelas que optam, votam por a criança ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, vamos supor que a mãe, ela está esperando uma menina, mas de forma muito inconsciente, pode ser que ela, quando engravidou, ela desejou ter um menino. Na cabeça dela era um menino que ela iria ter. E naquela festa de comemoração, de revelação do sexo, o que acontece? No momento que é revelado, aquela informação, ela é acessada por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, vão ter pessoas que, de forma inconsciente, queriam que fosse menino e outras queriam que fosse menino. E quando se revela que é menina, aquele campo de energia que se formou das pessoas que estavam achando que era um menino, ele fica registrado naquele momento. E esse campo de energia, por mais que você possa achar que isso não tem influência, ele tem influência sim. E principalmente se a mãe gestante estava com um sentimento de que teria um menino, não é mesmo? O que acontece? Fica registrado então o primeiro insight de rejeição. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês, com o auxílio dos bonecos, como que isso vai se dando ao longo da vida. Aqui, então, nós temos o pai dessa menina e aqui nós temos a mãe dessa menina. Geralmente, aqui está a menina, Geralmente, a ferida da rejeição, ela está muito vinculada à pessoa do mesmo sexo. Ou seja, se eu sou uma mulher, uma menina, que eu me sinto rejeitada, que eu tenho essa ferida dentro de mim, provavelmente a minha mãe também passou por situações de rejeição. Talvez ela não conseguiu ser aceita de forma muito inconsciente isso, tá? Não precisa ser uma coisa verbal, uma coisa que foi dita por alguém. Então, se essa mãe, quando era criança, ela se sentiu rejeitada, que provavelmente também pode ter acontecido ainda dentro da barriga da mãe dela, quando nascer e tiver essa ferida da rejeição, geralmente eu vou estar muito conectada com a minha mãe. A mesma coisa acontece com o menino. Então, a ferida da rejeição, ela sempre, na maioria das vezes, ela está relacionada com a pessoa do mesmo sexo. Então, se você, na sua infância, usava muito a sensação de que você fazia as coisas e aquilo não servia para nada, ou que você às vezes tinha a vontade de sumir para algum lugar, de ficar muito isolado. Esses são sintomas da ferida da rejeição que a pessoa que tem carrega. Essa pessoa,
ela busca ser uma pessoa que não incomoda as outras, que quando ela sente que precisa realizar algo, mesmo que aquilo seja muito difícil para ela tenta não pedir ajuda para ninguém. E se ela se depara em algumas situações onde ela pode estar se expressando, onde ela pode colocar a opinião dela, ela sempre procura se esconder. Esse tipo de pessoa que carrega a ferida da rejeição, é muito comum você estar num ambiente e ela ser a pessoa que você menos vai ver se manifestar. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada pelas outras pessoas. Geralmente é uma pessoa muito perfeccionista, porque ela pensa e sente dentro de si que ela fazendo as coisas de forma perfeita é uma maneira dela ser vista pelas pessoas ao seu redor. Então, o que acontece? Aqui nesse sistema familiar, essa menina, ela sempre vai estar tentando fazer tudo da forma mais correta possível. Para quê? Para que ela seja vista por essa mãe. Porque a dor da rejeição que ela carrega dentro de si é: a minha mãe, inconscientemente, ela achava que teria um menino, mas nasceu uma menina. Então, esse insight da ferida de rejeição acaba que faz com que essa menina seja uma menina que cresça, que geralmente é aquela criança que não incomoda, que geralmente é aquela criança que faz tudo certinho. E aqui eu não estou querendo dizer que fazer as coisas erradas é o certo, porque é muito relativo o certo e errado. Tudo sempre depende de um ponto de vista, ok? Porém, o peso que essa criança carrega de fazer tudo de forma perfeita para ser vista, principalmente pela sua mãe, acaba em certos momentos da sua vida sendo pesado demais. Então, essa criança, ela acaba também desenvolvendo na sua saúde física questões que acabam sendo somatizadas por conta dessa ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela é a primeira, né, que surge justamente por isso, porque ela vem desde ainda da questão da vida intrauterina. Então, por exemplo, uma das coisas que é comum da pessoa que tem a ferida da rejeição muito ativa, porque você pode ter ela em vários níveis, tá? Mas uma das coisas que caracteriza são pessoas que acabam desenvolvendo doenças como o câncer, sendo uma delas. Por quê? Porque é uma dor muito forte que você carrega dentro de você por estar sendo rejeitado por 50% daquilo que tem dentro de ti, que é o teu progenitor, né, no caso. Então, assim, eu vim da minha mãe e tenho um sentimento de ser rejeitada por ela. Então, isso é muito pesado para mim carregar. E aí, ao longo da vida, a pessoa vai desenvolvendo situações ainda onde ela se coloca sempre como sendo rejeitada. Então, aquele tipo de pessoa que na escola, a criança, ela sempre fica lá num cantinho, ela não gosta muito de se mostrar, ela não gosta muito de ser vista, ela se sente incomodada. Ou, quando ela está em outra fase da ferida da rejeição, quando ela acaba se expressando, pode ser que ela se expresse de uma forma arrogante, de uma forma um pouco ríspida nas suas palavras, porque a sensação é que se eu não sou vista, não sou aceita da forma como eu sou pelas pessoas, então eu vou tentar impor alguma coisa, eu vou tentar falar de uma outra forma para ver se elas me percebem. E uma outra coisa também muito característica das pessoas que sofrem com a ferida da rejeição, e isso aqui eu estou falando num nível muito mais avançado dessa ferida, tá? Porque todos nós, de alguma forma, pode ser que carregamos um pouquinho de cada uma das feridas emocionais, que ao total elas constituem em 5, tá? Então, assim, a ferida emocional da rejeição, ela pode estar em vários níveis, assim como as outras também. Então, geralmente, as pessoas que carregam ela numa intensidade maior, as pessoas podem desenvolver processos de anorexia, né? Porque elas sentem que elas não podem ser uma pessoa que come demais, porque aquilo pode ser que não vai fazer bem para ela,
sabe? Então, tem outros tipos também de comportamentos, né, e de aspectos físicos que a pessoa acaba carregando ao longo da vida. É muito importante que quando a pessoa consiga, num determinado momento, ela olhar para isso. Por quê? Porque senão, ao longo da vida dela, ela vai ter um comportamento escapista. O que quer dizer isso? Que ela vai sempre evitar situações onde ela tenha que se confrontar com alguma coisa. É muito comum que as pessoas que têm o comportamento da ferida da rejeição muito avançado acabem desenvolvendo crises de pânico, de estar em ambientes com muitas pessoas. São pessoas que gostam de ficar muito sozinhas, são pessoas que elas se sentem mais confortáveis na sua própria presença do que ter que se deparar com outras pessoas e se sentir rejeitadas por elas. Então, procure prestar atenção se no ambiente onde você convive, onde você trabalha, tem uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, que ela é um pouco mais depressiva, é uma pessoa que tem mais essas sensações de pânico, né? Principalmente pessoas aonde precisam se apresentar. Geralmente, na escola ou no ambiente de trabalho, quando tem aqueles momentos de confraternização, que cada um tem que falar sobre si, é uma pessoa que não gosta muito de falar sobre si. É uma pessoa que não se sente à vontade de se expressar, porque ela já vai estar sentindo que vai ser rejeitada pelos outros, que tudo aquilo que ela falar não vai ser a forma correta, digamos assim, de se apresentar ou de se expor, né? Então, essas pessoas que carregam a ferida da rejeição num nível muito avançado é uma das dores mais profundas que se tem, porque elas acabam ficando muito fechadas no mundo delas e elas não conseguem dialogar com alguém. Então, é muito bom que talvez essa pessoa, se está vendo esse vídeo aqui e se identifica com esse tipo de comportamento, esse tipo de situação onde busca evitar, procure ter uma terapia escrita. Se a pessoa não tem um terapeuta ou não tem um outro profissional que esteja atendendo ela. Por quê? Para que você consiga, através da escrita, expressar aquilo que está sentindo, né? E principalmente porque as pessoas que têm a ferida da rejeição, pode ser que em alguns determinados momentos a família dela, a mãe, o pai, super protejam ela. E de certa forma isso causa muita irritabilidade na pessoa. Por quê? Porque ela não está podendo ser quem ela é. Ela não está podendo agir da forma como gostaria. E isso fica muito marcado, principalmente nos primeiros anos de vida. Se costuma dizer que a ferida da rejeição, os insights maiores dela ficam gravados até o primeiro ano de vida. Então, desde a vida intrauterina até o primeiro ano de vida é onde ela mais é registrada, tá? Então, mas são coisas que se carregam ao longo da vida quando você não trata isso. Uma outra situação importante é o quê? O que fazer em casos que, ok, Sibeli, eu identifiquei agora que eu tenho a ferida da rejeição e como eu vou trabalhar isso? Muitas vezes a sua mãe, né? Estou falando aqui o exemplo da mãe porque eu coloquei os bonecos e coloquei uma menina para representar, mas poderia ser também um menino com relação à figura do pai, ok? Então, assim, essa menina muitas vezes ela vai demonstrar que tem uma certa irritabilidade com a sua mãe. Só que a mãe, ela não consegue, de forma consciente, perceber que ela tem esse sentimento de rejeição com a filha. Então, através de uma sessão de constelação ou de outros exercícios, de outras terapias também, você consegue liberar essa carga pesada que tem dentro de você. Liberar e aceitar que a forma como você foi recebida, a forma como foi anunciada, o sexo da sua vida nesse momento, nessa vida agora, é o que foi possível naquele momento. Então,
a sua mãe ela não consegue voltar lá atrás e não sentir mais aquilo que ela sentiu naquele momento que estava grávida de você. Porém, a diferença que vai fazer na sua vida é você trabalhar isso dentro de si, né? Porque pode ser, como eu falei, que a sua mãe nem consiga ter a noção que ela tem esse tipo de comportamento, tá? Então, a pessoa que tem essa ferida da rejeição, muitas vezes também ela se sente culpada de sentir isso, né? Porque, por uma lógica, como que eu vou sentir rejeição por quem me deu a vida? Isso é muito pesado para qualquer pessoa, né? Tanto se fosse com rejeição com o pai também. Tá? Então, é um sentimento muito forte que a gente carrega dentro de nós quando se tem esse sentimento, né? E, na verdade, essa irritabilidade que acaba acontecendo em decorrência da ferida da rejeição, ela é um amor muito forte que acabou se transformando em ódio, porque a pessoa que carrega a ferida da rejeição, ela tem esses picos, ok? Ela numa hora, ela tá vibrando muito no amor, ela tem muito amor por aquela pessoa, mas é preciso, apenas às vezes, uma situação mínima possível, ela já oscila muito para a sensação de ódio, de raiva, sabe? Então, por quê? Porque tamanha é a intensidade da rejeição que ela sente dentro de si por aquele seu progenitor do seu mesmo sexo, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que existem tantas outras informações também sobre a ferida da rejeição que eu não consigo abordar tudo num único momento. Mas, se esse conteúdo fez sentido para você, se você percebe que tem alguém no seu ao redor que tem esse tipo de comportamento, pessoas que são bastante depressivas, que se isolam muito, que evitam sempre quando tiver uma situação que ela pode estar em momento de confraternização com as outras, ela sempre acaba arranjando uma desculpa para não estar presente lá. Essa pessoa, provavelmente, ela deve estar sofrendo ainda na vida adulta com a ferida da rejeição. Então, o quanto antes essa pessoa conseguir identificar isso, quanto antes ela vai conseguir se liberar, ela vai conseguir começar a se expressar no mundo. Então, se você vê que isso faz sentido com as pessoas que convivem com você, compartilhe esse conteúdo, faz essa mensagem chegar até lá, porque a gente, a partir da nossa cura, conseguimos curar outras pessoas ao nosso redor. Por isso que eu sempre digo que famílias curadas curam famílias. Espero vocês no próximo programa. Até mais!